esse ano tinha tudo para ser legal, mas não foi legal. Eu quero no dia 31 fazer o Manassés. Eu quero apagar 2020 da minha memória. Manassés, para quem não sabe, foi o primeiro filho de José. Manassés quer dizer, Deus apagou da minha memória o meu passado de sofrimento. Quem está me ouvindo aí atrás? O segundo filho de José foi Efraim. Quer dizer, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Então, dia 31, por favor, em nome de Jesus, no dia 31 de dezembro, eu sei que daqui para frente sua vida vai ser muito abençoada, mas mesmo assim, no dia 31 de dezembro, faça o Manassés, apaga 2020 da sua memória, porque esse ano não foi fácil, para ninguém, independente de religião. Jesus não é religião, religião é coisa de homem. Ah, eu sou Belém, ah, eu sou Madureira, ah, eu sou Deus de amor, ah, eu sou Catedral da Bênção, ah, eu sou Brasil para Cristo, ah, eu sou Paz e Vida. Você é um tonto. Fala, eu sou de Jesus. Isso vai acabar. Isso aí é que nem restaurante, comida chinesa, japonesa, e eu vou numa comida mineira. Uai, como você quer? Mas não tem essa, eu sou do Ezequiel Pires, aí eu sou do Edir Macedo, eu sou do Valdemiro, eu sou de Jesus. Isso é besteira de religião. Outro dia tinha um padre que tinha um garotão e roubou milhões. Também tinha o João de Deus, que descobriu que era João do diabo, espírita. Um é padre católico e espírita. E tem a pastora que é crente, que diz a justiça mandou matar o marido. Qual é a diferença? Os três são bexiguentos. Tem essa de religião, que é crente, que é espírita, que é católico. Eu quero saber se você tem boa índole, se você tem caráter. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Está assim de católico cansado, está assim de macumbeiro cansado, está assim de espírita cansado, e está assim de crente cansado e oprimido também. Mas Jesus vai aliviar todos. Então tira essa mentalidade que Jesus não é religião. Jesus é sal. O que faz a diferença é a fé. O que é que faz a diferença? E a fé não é propriedade de crente. A fé é uma arma que Deus deu para o ser humano para vencer o mundo. Qual é a arma que vence o mundo? Qual é a arma que vence a AIDS? Qual é a arma que vence a doença? O desemprego, a crise. Fala assim, a fé é uma arma que Deus deu para o ser humano. O que é fé? Certeza e convicção. Hebreus 11 primeiro. Ora, a fé é. Hebreus 11 primeiro. Ora, a fé é. Segura. A fé foi, a fé vai ser, ou está na afirmativa, a fé é. É. O que? O firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova? Das coisas que não se veem. Por quê? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ah, foi o Assembleano? Não. Testemunho de Jeová? Os antigos. Pentecostal? Os antigos. Catedral da Bênção? Os antigos. A Congregação Cristã? Os antigos. Batista? Os antigos. Presbiteriano? Os antigos de fé alcançaram o testemunho. Ei, peça para Deus aumentar a sua fé. Eu não estou falando de salvação. Salvação é outra conversa. Eu estou falando a arma para vencer o mundo. Porque tem gente querendo morar no céu e ainda não pensa, nem sabe como vencer o mundo. A escatologia, bibliologia, angiologia, é tanta gia e não sabe como limpar o nome do Serasa. Não sabe como pagar o terreno, meio lote. Não consegue nem como vencer a crise. E está escatologia, bibliologia, angiologia, é tanta gia. Primeiro vamos aprender a viver na terra, vencer os males da terra. Eu não estou falando em salvação, salvação é outra conversa. A bênção é para todos, independente de religião. Deus não faz acepção de pessoas.
Provérbios 11, 25, toda alma boa vai se dar bem na vida. Provérbios 11, 25, toda alma generosa vai prosperar, vai ser bem sucedido, independente de religião. Agora a salvação é outra conversa. Aí é Romanos 10, 10, aí é Romanos 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Aí tem que aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. A fé é uma coisa, a salvação é outra coisa. Então esse ano foi terrível. Terrível. É tipo aquela pescaria que está na Bíblia, a pescaria Mará. Olha que notícia. Vamos pescar, vamos pescar, vamos pescar, vamos. Hoje a pescaria vai ser Mará. Não pegou uma piaba. Não pegou uma lambari. Lucas 5:2. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, e havendo descido deles, estavam lavando as redes. Estava o quê? Não pegaram uma piaba. Aí Jesus se aproxima, os homens estão lavando o quê? E diz que a pesca era o quê? Mas que pesca maravilhosa que não pegou uma piaba? Não pegou uma lambari, um cará. Não pegou uma tilápia. Não pegou uma lobó. Lobó é o que aqui? Traíra. Que pescaria é essa? Não pegou nada. Fala assim, a pescaria não foi maravilhosa. Mas quando Jesus chega, se torna maravilhosa. Aí Jesus chega e vê os pescadores lavando a rede. E entrando num dos barcos, que era o de Simão. Fala assim, ê Simão de sorte. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Fala assim, Simão, que vai ser titulado por Pedro, era um homem de... eu não creio na sorte, então peça a morte. Se você pegar o Jó 42, diz que Deus mudou a sorte de Jó. Como tu não acredita na sorte, então rasga o Jó 42 e joga no lixo. O próprio Jesus falou sobre sorte. Lucas 4, 25, 26, nos dias de Elias estava assim de viúva, passando fome, 3 anos sem chover. Aí Deus disse, mas de sorte só tinha uma. Você não entendeu nada. Lucas 4, 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. Fome, guerra. De sorte. Eita, olha a sorte aí, gente. Que em toda a terra houve grande fome. Continua a leitura. E nenhuma delas foi Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. No meio de tantas viúvas, quantas tinha de sorte? No meio, quantos milhões de brasileiros é? Não sei quantos milhões é de brasileiros, 210? 210. O senhor é que eu sou a pessoa mais indicada, 210 milhões de brasileiros, 220. Eu sei que só eu já fiz 6 filhas. Que é 6 filhas. Eu aumentei mais um bocado essa semana. 211. 211 milhões de brasileiros. No meio de 211 milhões de brasileiros. Você não entendeu? Você é de sorte, hein? Você entendeu? Seu nome está escrito no livro da vida, tu é de sorte. No meio de tanto brasileiro, Deus escolheu você. Fala, eu sou de sorte. Não vê se eu sou homem de sorte. 2 tiros no corpo. 4 cirurgias. Curado de câncer na garganta. Operado. Peguei corona. Agora eu posso falar, já estou curado mesmo. 10 vezes o dízimo. Eu vou morrer, não pago tanto voto que eu fiz. Ruim. Saí daqui direto para o hospital para fazer inalação. Aí quando eu estou quase sarando, a outra pegou. Quando a cara está sarando, a outra pegou. Eu falei, Jesus, vai, é tudo dessa vez. Mas nós somos de sorte. Quem foi curado do corona aqui? Levanta a mão, tem mais gente. Levanta, aí. Dá uma olhada para você ver. Olha lá. Fica com a mão levantada, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está faltando mais. 17, sua esposa 18, curado 2019. Só aqui tem uns 20 que foi curado do corona. Nós somos de sorte.
A pesca parece ser linda e maravilhosa, não deu nada. Aí Jesus chegou e falou assim, ó, pega esse barco. Primeiro Pedro, que era Simão, tinha um coração generoso. Aí Pedro disse, você pode me emprestar esse barco? Pensa no nome de sorte, no meio de tanto barco, escolheu justo de Pedro. Eita sorte. Aí Jesus disse, pega esse barco, põe um pouquinho mais para dentro da água, para entender os mistérios, tem que sair da terra um pouquinho, tem que sair da terra. Lucas 5:4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze tirar o mar alto e lança as vossas redes para pescar. Aí depois não pegou nada. Aí Pedro disse, Senhor, trabalhei a noite toda, trabalhei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Senhor, a noite toda. Nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, e ela veio cheia de, fala assim, a pescaria que não era maravilhosa, se tornou maravilhosa. Olha para mim. Esse ano não foi maravilhoso. Morreu muito amigo nosso. Morreu muitos parentes nossos. O comércio está falido, gente. Quando você passa na avenida e vê assim, aluga-se, 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 passa-se o ponto. Isso é sinal de crise. Crise você vai ver a partir de janeiro. Sei que não esteja lavado e remido no sangue de Jesus, não. Só não está pior ainda porque o governo liberou esses dinheirinhos, essas bolsinhas aí. Porque você tem que orar, gente. Tem muita gente aí passando necessidade. Vocês sabem disso, a gente lida com isso toda hora aqui. Mas Deus vai mudar a nossa sorte. Isaías, no meio de crise, Deus vai mudar a nossa sorte. Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias. Olha bem que o profeta Isaías está falando. Profeta Isaías, que é profeta maior, não é menor. Eu, quando era não convertido, sabe que profeta maior tinha 1,80 m e o menor era o tamanho da minha sogra. Tem nada a ver. Profeta maior que escreveu mais, profetizou mais. Profeta menor que escreveu menos, profetizou menos. Isaías é profeta maior. Ele está dizendo assim, olha o testemunho dele, ó. No ano em que morreu o rei, é ano de crise política. Morreu o rei, crise política. É ano de desespero, é ano de mudanças. Ano terrível, mas eu tive uma experiência com o Senhor. Você não está entendendo, não? Daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, você vai dizer assim, ó, no ano de 2020, no ano em que os crentes voltou tudo para o arco de novo, os crentes tudo no arco. Tudo no arco. Quem está no arco aí, levanta a mão quem está no arco. Aí, voltou tudo para o arco de novo. No ano em que os crentes iam passar álcool na mão. No ano em que os crentes iam colocar o quê? No ano de manter distância. No ano de falência. No ano de crise. No ano de morte. Eu vi o Senhor trabalhar na minha vida. Eu tive uma experiência com Deus. Levanta a sua mão e dá glória. Boas notícias. Daqui para frente você vai receber boas notícias em nome de Jesus. Fala assim, chega de má notícias. Fala assim, eu tenho poder na palavra. Provérbios 18:21. A vida e a morte estão no poder da língua, da palavra. Boa notícia. E tem a má notícia. Olha que notícia terrível. O rei Ezequias recebe um profeta, e o profeta fala para ele assim, ó, põe em ordem a sua casa, porque Deus mandou dizer que tu vai morrer. Você quer uma notícia dessa? É uma má notícia, segundo Crônicas 20, ou segundo Reis 20? Segundo Reis 20. Manda. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Olha. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse... Aí você está doente, morre, não morre, com corona, com câncer, com AIDS, com satanás que tiver que matar. Aí chega um profeta, fala, uhul! Pois não, profeta, Deus mandou falar que tu vai morrer. Não, foi o que o profeta disse para esse homem, manda. E veio a ele o profeta e disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse,
Põe em ordem a tua casa, Por quê? morrerás e não viverás. Ai, ai, ai. É boa essa notícia? Tu vai morrer? É bom? É aí que entra a fé e os memoriais. É aí que entra o seu dízimo. É aí que entra a sua oferta. É aí que entra o coração de adorador. Ezequias então vira o rosto para a parede. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. quando ele fez isso, falou assim: Deus tem memória. Tem uns camaradas aí que esquece, pensa que Deus tem memória. Cuidado. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar lá em Santos. Quase falei o nome do pastor, misericórdia. Ele é famoso. E eu até fui convidado para ir pregar em Santos. Isso, quanto tempo tem, filho? Uns 15 anos? Essa base? Lá em Santos. Eu cheguei lá, com esse meu aventalzinho. Aí quando eu cheguei, a igreja lotada lá em Santos, pastor presidente, que tem até um banco diferenciado aqui assim. No meio, aleluia. Santo, santo. Aí eu estou lá. Aí eu estou no lado assim. Aí o rapaz me convidou, disse: olha, é o congresso, o pastor presidente veio, nós nem sabíamos que ele ia vir. Falei: que bênção. Aí ele falou assim: um minutinho só. E olhou para mim assim, falei: tudo bem? Ele falou: o senhor vai pregar assim? Falei: por quê? Não pode? Falei: um minutinho. Foi lá e falou com o pastor presidente. O pastor fez assim, ó. Aí ele falou: pastor. Eu falei: lascou, foi tudo. Ele voltou: sabe o que é, missionário? O senhor me perdoa. É que, puxa, eu estou até sem jeito. É que saiu uma circular no ministério essa semana, que para pregar aqui tem que estar de paletó e gravata. O senhor tem curso de teologia? Falei: não, eu tenho monteologia. Monteologia. Jejumologia. Como é? Jejumologia. Ele disse: o senhor me perdoa. Quanto o senhor gastou para vir aqui? Eu falei: não gastei nada não. O senhor me perdoa, estou sem. Fique tranquilo. Aí passou uns. Eu estava no ginásio da Portuguesa com umas 5.000 pessoas, né? Aí estou lá pregando, aí aparece parecia aquele soldado romano, no meio do povo. Diz que paletó, gravata, falei: Jesus, é a cavalaria que está vindo ali. Aí veio, aí apareceu um monte. Olha, está aqui o fulano de tal, candidato a deputado tal, e o filho dele que ele é o pastor presidente da igreja tal. Falei: eu conheço esse indivíduo. A vida é uma roda gigante. Olha para o teu vizinho e fala assim: me ame, me respeite, porque amanhã eu posso ser seu patrão. Amanhã eu posso ser presidente da República. Trate bem o porteiro, trate bem a diarista, trate bem o gari, porque você não sabe do dia de amanhã. Trate bem as pessoas, independente de cor, de raça e religião. Rabadaças. Aí quando eu chamei a Chile para cantar, a Chile cantou e a Lauriette cantou, e eu vim perto dele, ele todo bonitão, com aquele lencinho assim, diz: a paz do Senhor, querido. Eu disse: paz, é um prazer estar ao lado do amado. O senhor é muito falado na Baixada. Qual vai ser o dia que o senhor vai me dar o prazer de ministrar na nossa igreja? Ele disse: eu já fui lá. Mas eu não estava. O senhor não deixou pregar, não. O senhor fazia assim, ó. Foi ou não foi ver? Eu falei: mas por favor,
Quando o senhor pode ir falar, minha agenda está lotada. Mas daqui uns 2 anos, eu acho que eu consigo ir lá sim. Quem bate, esquece. Mas quem leva a pisa, não esquece, não. Deus tem memória. Eu estou dizendo, Deus tem o quê? Memória. E tudo que você faz se torna um memorial diante de Deus. Quando o profeta diz, tu vai morrer, ele vira o rosto e diz, Deus, lembra que eu fiz o que o Senhor pediu? Eu fui ofertando, fui dizimista, eu segui a tua palavra. Deus disse, ô profeta, volta lá. O profeta Isaías diz, eu acabei de sair. Deus disse, volta lá. Não, já disse que ele vai morrer. Deus disse, não, vai lá e fala para ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Levanta a sua mão e dá glória. É hoje que vem boa notícia para você. Eu não sei qual foi a sentença no médico, eu não sei qual foi a sentença do doutor, eu só sei que hoje Deus vai te dar vitória. Veio a má notícia, mas veio a boa notícia. Já pensou o José? O sonhador José, quando falou para os pais e a mãe, ó, Deus falou que eu vou ser governador do Egito. Coitado de José. Os irmãos já passou a mão, jogou dentro do poço, lá na cisala. Joga lá no poço. Lá na cacimba, joga lá no fundo. Cacimba é raça, né? Foi no poço mesmo. José lá jogado no poço, só porque sonhou em ser governador. Não deixe ninguém matar o teu sonho. Gênesis 37:5. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. Em algumas Bíblias diz que ele odiava. Esse aborrecia é odiava ainda mais. Que o seu sucesso incomoda muita gente. Principalmente parente. Ixi, chama a tua cunhada para ir na tua casa para mostrar a geladeira nova. Metida. Ser de bom coração, vai lá em casa tomar banho de piscina, só para falar que tem piscina. Aqui. Parente. O seu sucesso incomoda, o teu sonho incomoda. O diabo não quer que você acredita. Jogaram José no poço. Gênesis 37:24. E tomando-o, o lançaram na cova. Já pensou? Aí arrancaram a túnica de José, melaram lá no sangue de um animal, já levaram para o pai já não enxergava direito, e o pai disse que foi, ô painho, olha judiação na sua irmã, ó, acho que um bicho feroz matou na sua irmã, só sobrou a casaca, só o sangue, ó. Aí no outro dia os irmãos vão lá ver se ele morreu, mas quem tem promessa não morre, enquanto ela não se cumprir. Os irmãos, eita, nosso irmão deve estar morto uma hora dessa, está fedendo, ó. Foi se aproximando, e escutaram um barulhinho mais ou menos assim, lá no fundo do poço, uma vozinha fazia assim, ó, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. O que é isso? Shalom Adonai, Shalom Adonai. Quando chegou José, estava cantando no fundo do poço. Ei, quem é de Deus sabe que Deus é Deus nos montes e Deus nos vales. É no buraco e é lá em cima. Não perca a fé. A roda gigante vai girar. Lá vai passando os compradores de escravos. Alguém tire ele, vamos vender. Vendeu para o ó, Deus faz certinho, vai passando os compradores de escravos. Tem um escravo bom ali, como está o dente, zerado, menino bom, olha que as presas boas, pode levar. Ganharam o menino em cima ainda de José, dinheiro. Aí foi para a feira de escravo, e José está lá na feira. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar. Está lá na feira, aí o Potifar passa com a esposa, José bonito, formoso. E a mulher de Potifar descarada. Não valia um vintém. Quando ela olhou, disse, Jesus, que escravo é esse? Diz, amor, eu gostei desse escravo. E Deus no negócio. Porque o nosso Deus é complicado. Ele complica, descomplica e depois explica, porque deixou complicar, porque Ele é Deus.
Gostou muito demais. Olha o músculo desse menino. Vamos levar para trabalhar em casa. E a mulher não cresceu o olho do menino. Zezinho. Zezinho. E diz que José prosperava no reinado de Potifar, na casa de Potifar. Como que um escravo vai prosperar? Gênesis 39. Se escravo não manda, escravo não come o que quer, escravo não veste o que quer, escravo não põe o que quer, escravo não manda, recebe ordem, escravo vive do que as pessoas dão. Mas a Bíblia diz que Deus fazia José prosperar na casa de Potifar. E o Senhor estava com José, e foi um varão próspero. Mas como? Escravo próspero, é muito fácil entender por onde Deus vai. Se naquela casa quebrava 10 pratos por mês, com José não quebrava nenhum. Se gastava 30 quilos de arroz, com José era só 5. Ei, Deus começou a mudar a história de Potifar, e Potifar começou a dizer, rapaz, depois que eu trouxe esse hebreu aqui, não é que a minha casa mudou. E a Bíblia diz que vendo Potifar que o Senhor estava com ele, e que tudo o que lhe vinha à mão, o Senhor o prosperava. Diz, tu vai tomar conta de tudo aqui. Quem manda aqui é tu, José, ó. Aí um dia, Potifar diz, amor, vou dar uma saidinha, acho que eu vou só daqui 2 dias. Ela diz, eita, é que eu precisava. Quando Potifar foi, a madame diz, funcionários, amanhã folga para todo mundo. José, foi menos para tu. Versículo 7. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse, vigia, deita-te comigo. Eita, madame, que conversa besta é essa? Disse José, olha aqui, dona. José era crente, lavado e remido, nesses cabras sem vergonha, não tem por aí não. Eu escrevi uma vez um livro chamado, aquele livro que eu fiz uma vez, gravei um CD também. Não é outro lá, Porém, sobre o porém. Lembra que eu falei sobre o porém? Fulano é uma benção, porém, não pode ver um rabo de saia. Fulano é uma benção, porém, não pode ver uma marvada. Fulano é uma benção, mas não pode ver tem uns porém na vida. José não tinha esse porém não. José era fiel a Deus. Quando a mulher de folga para todo mundo diz, menos você, José. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Menos tu. Você é a mulher dele. Deita comigo, Zezinha. Não, Zezinho, eu sou sua pastora, mas não vou deitar. Aí ela começou a gritar. Socorro, socorro. Agarrou na capa do coitado. O hebreu quer me estrupar. Uá! E lá veio o soldado gritando, agarrou. Aí o negócio ficou feio. Lá vai José para a cadeia. Mas Deus era com ele. Não se preocupa não se os homens colocou você no buraco. Deus é contigo. A notícia foi terrível, o Zezinho está preso, e Zezinho está lá na cadeia, mas um dia chega uma notícia, diz que o rei Faraó teve um sonho, e ninguém consegue interpretar o sonho, e chegou no ouvido dele, Zezinho, que você interpreta sonho, diz, é comigo mesmo. E não é que deram um banho no Zezinho, fizeram a barba de Zezinho, cortaram o cabelo de Zezinho, e quando o Zezinho, que era José, aparece perto de Potifar, perto do faraó lá, ele diz, olha, eu tive um sonho de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e 7 espigas gordas, 7 espigas magrelas. José diz, é muito fácil esse sonho. O quê? Chamei tudo que é evidente, tudo que é feiticeiro, mas para mim é muito fácil. Deus é comigo. É o seguinte, essas espigas gordas é 7 anos de fartura. Espiga magrela, fome, 7 anos. Vaca gorda é a mesma coisa. É a mudança e escassez. O que eu tenho que fazer? O senhor tem que guardar comida, armazenar. Tudo que é milho, tu vai guardando, vai chegar uma hora que a terra, ninguém vai ter comida, só aqui, e vai vir todo mundo comprar aqui, e o senhor enriquece. Olha! Rapaz, se não é que começou o negócio...
Aquela fartura, aquela fartura, aquela fartura, e não começou a se cumprir tudo, hein? E não é que o Zezinho virou governador do Egito? Levanta a sua mão, a notícia boa vai chegar, depois da luta vem a vitória. Se eu for falar de notícia ruim e notícia boa, eu vou ficar até amanhã. Mas eu tenho para vocês a melhor notícia de todas as notícias. Hoje, em Belém, nasceu quem? O Salvador. A notícia era terrível, a notícia era horrível, mas de repente chega uma boa notícia. Fala que Deus está curando ela, está dando vitória para ela, viu? Você está sentindo aí um negócio porque Deus está mexendo. Lucas 2:11. A melhor notícia de todas as notícias. Pois na cidade de Davi, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Essa é a melhor notícia. Melhor do que o ouro, melhor do que a prata, melhor do que o sucesso, melhor do que a fama. Jesus nasceu. E Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, todas as minhas misérias. Ele foi o castigo que me prometeu a paz. Ei! Quantas notícias más você já recebeu? Quantas notícias ruins você já recebeu? Ana tinha uma rival chamada Penina. Na época da lei, 1 Samuel, a mulher que não desse filho ao homem, ele podia ter uma outra mulher naquele local, né? Naquele local, a lei dali permitia, se casasse e a mulher não desse filho, ele podia ter uma outra mulher para só criar, só para dar descendência. Quem está me entendendo? E ele então arrumou uma tal de Penina. Arrumou uma tal do quê? Eucana tinha a sua esposa chamada Ana. E veio uma tal de Penina. E essa Penina, todo ano, olha a Penina. Houve um homem de Ramataim-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Eu estou bom fazer a parábola. Viu? E esse tinha duas mulheres. Ah. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Oh. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Qual era o sonho de Ana? 1 ano, 2, todo ano lá vem a Penina. Ah, estou com ânsia. Ah. E nada de Ana, e nada. Aí um dia a Ana fez que nem você fez. Um dia a Ana tomou uma atitude. E falou, Deus. Ana orava, Ana jejuava, Ana vivia na igreja, ao ponto de ser mal interpretada pelo próprio sacerdote. Tem hora que o próprio pastor, o próprio crente não vai entender o mistério. O próprio pastor diz, Ana, pare de beber vinho. Ana, se aparta do vinho, Ana. Ana, pare de beber. Ela diz, não, homem de Deus, eu não bebo não. Eu sou uma mulher o quê? Amargurada de espírito. O meu sonho nunca se realiza. E diz que um dia a Ana fez um voto com Deus, lá no versículo 11, 1 Samuel. Se o Senhor me der um filho. E voltou um voto dizendo, se o Senhor me der um filho, eu só quero ter o prazer de ter esse filho. E assim que ele desmamar, eu coloco para trabalhar na tua obra. E diz que naqueles dias, eles foram para Ramá. Deve estar no 35 ou 36. Eucana chega em Ramá, na sua casa, junto com Ana. Porque a Ana disse, o Senhor lembrar de mim. Fala assim, Deus tem memória. Muitas coisas que acontecem com você hoje é porque um dia você fez o bem a alguém. Tem coisas que acontecem comigo que Deus usou meu pai já morreu faz anos. Meu pai já morreu faz anos. Mas meu pai era um homem de Deus. Meu pai era de altar. E tem hora que as coisas acontecem comigo, eu falo assim, eu tenho certeza que são os memoriais que o meu pai tem com Deus. Porque o que você faz, Deus não esquece não. Está lá em Hebreus 11:4, final de texto. Hebreus 11:4, final de... Fala graças a Deus. Hebreus 11:4, final de texto. Abel, pela fé,
Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Ó, pela fé, Abel ofereceu uma oferta maior do que... Aí Deus fez o quê? Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Você está entendendo? Tem gente que vai morrer, e quando o seu filho chegar lá no céu, ou quando o seu neto chegar lá no céu, você vai falar, você? Mas quando eu morri, você estava desandado? Ô vó, sabe aquela igreja que a senhora ofertava? Sabe aquelas primícias que a senhora dava? Um dia eu entrei lá naquela igreja. Só já tinha morrido fazia uns 10 anos. E eu tive um encontro com Jesus. Tudo que você faz, não cai no esquecimento. O homem é ingrato, Deus não. O homem pode te enganar, pode te enrolar, mas Deus não esquece não, meu amigo. Haverá recompensa. Se o homem for trair, o meu Deus não é. E quando diz que Ana e Eucana chegaram em Ramá na sua casa, Bíblia. 1 Samuel 1,19. Já vou orar para você. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Adorar era sacrificar. E aí? E vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana. Esse conheceu com Ana é aquele manto.com.br. Só love. Tiveram um beregodego.com.br. E aí aconteceu o quê? E o Senhor se lembrou de Ana. Ah, Deus lembrou. Se lembra que ela disse, o Senhor lembrar de mim? Tem irmão que não entende o mistério. Quando chega para fazer uma proposta, um apartamento, ele diz, eu não tenho condições, amor, pelo meu salário, mas Deus se lembrou. Ele está, a ficha está aprovada. Tem tanta coisa boa que acontece na sua vida, foi algo que você fez em prol de alguém lá atrás. Deus contempla o teu coração generoso. E a Ana se tornou mãe. Logo a Ana vai lá no médico, o doutor examina, e qual é a notícia? Depois de quase 11 anos, a senhora está grávida. Fica em pé. Levanta o celular mais uma vez. Você de casa também levanta o celular. Levanta o celular. Dá o meu celular aí. Levanta o celular. Bem alto. Fala assim, eu vou receber a partir de hoje boas notícias. Levanta bem alto. Fala assim, a bênção que invadiu a casa de Obed-Edom vai invadir a minha casa. Levanta as mãos bem alto. A bênção que invadiu a casa de Obed-Edom invadiu a minha casa. De novo, a bênção que invadiu a casa de Obed-Edom invadiu a minha casa. Fala assim, eu vou receber boas notícias. Reunião da boa notícia. Dá um glória misturado com aleluia. Fala graças a Deus. Diga aleluia. Abaixa a mão. Talacamanácias. Ó, ela olhou para mim aqui e falou, missionário, puxa meu cabelo de novo hoje. Que hoje está, segura bem baixinho. Hoje está fazendo o quê? Quantos anos? 2 anos. Que nessa hora eu estava correndo para os hospitais para ver se eu achava uma vaga para o menos me dar, fazer um curativo no meu seio, e não achei. Todos câncer. 3 hospitais que eu fui, que eu estava com câncer no seio, ninguém me deu uma vaga. Quem lembra dessa mulher aqui? Como que ela estava? Como? Essa mulher estava com câncer, chegou aqui com aquele bonezinho, nós arrancamos. Eu falei para ela assim, isso hoje faz 2 anos. É 2 anos. Então, há 2 anos atrás, no feriado, eu falei, a senhora vai vir aqui ainda que eu vou puxar os seus cabelos. Curada do câncer. Curada do câncer. Agora, no fim de agosto, 2 médicos se me impôs na frente deles e falaram que eu ia
Tornar não. Fazer cirurgia e ia tirar meus 2 seios. Eu falei que Não tirou? ia. Não tirou. E nem Não vai precisa. tirar? Não vai tirar porque eles chegaram e falaram. Então deixa eu que não puxar seu precisa. cabelo. Vai lá, palma para Jesus. Que maravilha!